Pois é, a gente acabou de ver esse VT. É uma realidade que não é uma realidade feliz, mas é uma verdade. O que as pessoas não levam em conta para poder trair? Só um instantinho. Interessante que você falou os fatores externos. E certamente você vai comentar sobre o fator interno, né, que é mais importante. Esse estabelece o limite em cima da pergunta que a Carol fez. Né? Se a gente for dividir, teve um telespectador foi entrevistado, ele disse que atraem por hobby. Né? Há pessoas que têm um padrão mais agudo de traição, eles traem com uma certa frequência. E tem pessoas que são doentes mesmo. Na psiquiatria, na psicologia, você lida com pessoas que traem com frequência porque elas têm problemas com compulsão sexual, com problemas de transtornos de identidade. São verdadeiras patologias psiquiátricas que acabam condicionando mais a ter um padrão de comportamento mais voltado para isso. Mas, se a gente for colocar as traições mais crônicas, há pessoas que traem, às vezes, por baixa autoestima. Eu atendo casais onde o sujeito não consegue, principalmente eu colocar aqui em questão de casamento, ele não consegue se sentir pessoa, se sentir homem, se sentir marido, e ele acaba buscando essa identidade numa relação extraconjugal. Há pessoas que traem porque julgam que aquilo que eles têm do padrão sexual não conseguem exercer a sexualidade dentro da relação que eles estão vivendo. Né? Há pessoas que traem porque o padrão moral, ético, não foi muito bem estabelecido ao longo da vida, questões familiares, questões estruturais mesmo. Nós, às vezes, vivemos em famílias com estruturas onde esses marcos de família, para algumas pessoas isso foram mais bem claras e outras não. As pessoas que traem às vezes porque são inseguras e acham que no fundo também vão ser traídas. Né? Então são causas muito variáveis, mas são um alerta assim que a gente tem que tomar um certo cuidado que o trair frequentemente pode não indicar só uma questão moral, como a gente coloca, pode indicar verdadeiras doenças e patologias, e a pessoa tem que buscar ajuda, tem que buscar tratamento. Eu ia até perguntar para vocês. Me segurar. Isso mesmo. Eu queria contar para a gente também um pouquinho da história de vocês, né? Aquilo que aconteceu, aquilo que Deus restaurou e tem feito também. Para a glória dele. Eu penso, o doutor falou como médico, conhecedor, enfim, mas eu vejo também que há questões de traição por... o cara quer aparecer para os outros, sabe? Ele está ali no meio de uma situação que começa um ficar instigando o outro. Então, acho que as más influências também... Falta de identidade também. Exatamente, faz isso, é um você grande ser fator. influenciado mais Né? fácil, né? O cara não tem compromisso, ele não tem respeito pelo outro, ou a mulher, né? Estou falando cara no sentido geral. Ser humano. Então, se ele não tem respeito pelo outro, ele não tem compromisso. E, para mim, para nós, acima de tudo, ele não tem temor ao Senhor. Mas quando a pessoa perde o temor ao Senhor, então ele perdeu tudo, é isso mesmo, Otávio? Você pensa assim? Eu ouvi muito bem o que o doutor disse aqui, e realmente, assim, lado científico médico e tal, é perfeito, mas no meu caso, por exemplo, você falou sobre a nossa história e tal. Eu fui o infiel da nossa história. Eu adulterei, eu traí a Valéria, não foi uma, nem duas, nem três, foram várias vezes. E, assim, é claro que antes eu não tinha experiência com o Senhor, não vivi isso que a gente vive hoje com Deus, né, com o Senhor Jesus. Mas eu vejo, assim, a influência das amizades, isso vai fazer muita diferença. Eu não era doente, eu não tinha patologia nenhuma, no sentido, assim, de aquela coisa, necessidade de trair, não, de ter uma relação extraconjugal, não. Foi acontecendo. Eu vejo assim, eu não vou acordar num belo dia de sexta-feira e dizer, hoje eu tenho desejo de trair a minha esposa ou de ser infiel a quem quer que seja. Não, vai acumulando, são coisas acumulativas, são processos, é um processo. Então, nós ficamos 7 anos casados, sem eu ter traído a Valéria no ato, não é? Assim, o fato mesmo em si. Mas chegou um dia que aconteceu, eu vejo igual droga. Entendi. Mas só um detalhe, Carol, acho que ele colocou uma coisa importante, mas
para mim, assim, os amigos, a internet, para mim só são meios. Para mim a questão sempre está voltada para você. Né? Entendi. Por mais que eu seja influenciado por colegas de trabalho, ou que hoje... Os amigos são a ponta do iceberg. O hoje problema a está mais internet, embaixo. mas eu creio que A a questão escolha. é sua. A Né? escolha. Você trai porque tem algo dentro do relacionamento que não está bem. Então, há pessoas que são influenciadas o tempo inteiro pela cultura, pela sociedade, pelos amigos e também não traem. Então, eu acho que sempre parte de alguma coisa interna também. Né? E não dá para... E aí eu acho que quando você colocou do temor do Senhor, porque o temor do Senhor é mais a ação do Espírito Santo falando com a gente, né? Mas se a gente não está bem com a identidade, a gente vai ouvir Você é e não vai responder super bem. influenciável, Com né? certeza, É aqui uma pergunta. Alguém que já viveu aqui essa questão de traição, seja no namoro, casamento? Só um instantinho antes de responder. Gustavo, qual bairro que você mora mesmo? Moro no Cachoeirinha. Achei que você ia falar Savassi. Ninguém aqui está querendo morar na Savassi, né? Não, a gente pode até morar lá na Savassi, mas para fazer diferença, né? Mas aqui, eu conheço algumas pessoas aqui, eu sei que algumas já viveram isso. Ana, conta pra gente, Ana, essa questão. Na minha história, eu era muito nova, né? Tinha problema de identidade, mas me relacionei com uma pessoa, vim a me casar com ela, né? Ter filhos com essa pessoa, e o caráter eu via que não era, mas por causa da minha falta de identidade e porque eu fui criada num sistema em que a mulher tinha que ser submissa e nada a ver com o que realmente é a submissão. Né? Então, veio mesmo uma traição, a chegar ao ponto de eu falar com a amante por telefone, e essa amante me contar detalhes do relacionamento dos dois, né? Enfim, o Senhor ele me restaurou, mas aconteceu na minha vida, foi muito doloroso, mas hoje, graças a Deus, eu sou a pessoa curada. E eu fico pensando, qual que é a postura, né, daquela pessoa que viveu essa traição? Seja quem traiu ou seja quem foi traído, como que deve ser a nossa postura? A postura de quem está vivendo isso, né? Às vezes a pessoa está assistindo, sabe de uma situação e fala, mas qual que é a postura que eu devo ter? Ou eu fui, né, o traído, ou eu sou a pessoa que estou traindo. Sabe o que acontece, Carol? Eu e a Valéria, hoje nós temos, assim, graças a Deus, pela graça do Senhor, a gente tem ministrado em muitos lugares. E eu trabalho muito com o conceito das palavras, conceito das coisas, assim, vamos dizer. E eu entendo que o pecado hoje, nós que estamos na presença do Senhor Jesus, a gente sabe o conceito de pecado, né, sabe diferenciar, sabe o que é bom, sabe o que não é bom e tal. Mas muitas pessoas que não têm esse princípio de conhecimento do pecado, do conceito do pecado, acham que isso é normal. Eu por mim, eu vou falar por mim, porque eu fui o adúltero da nossa história. Graças a Deus eu fui, não é? Mas era normal, era uma coisa habitual, era uma coisa assim que não dizia respeito a ninguém, era a minha vida, e para mim estava tudo bem, porque eu conhecia várias pessoas que faziam e que não sofriam consequências daquele erro. Então, para mim, não era pecado, não era erro. Assim, até um certo momento, foi quando começou a coisa a ficar séria, que aí nós chegamos a nos separar, porque aí eu fiquei, né, iludido emocionalmente, fiquei muito apegado emocionalmente a outra pessoa, e nós, então, chegamos a nos separar até judicialmente, foi no fórum, ou seja, do 7º ao 12º ano de casamento, né, eu traí a Valéria, né, com várias pessoas. Então, assim, para mim aquilo era normal. E sabe o que a Valéria falou sobre a pessoa que está fazendo? Eu vejo assim, é falta de respeito, é falta de interesse, é egoísmo, porque você não pensa no outro quando você está sendo o infiel, o traidor, você não pensa no outro. E eu vejo assim, a Bíblia tão carinhosamente, Deus escolhe a mulher para o homem, faz a mulher, ou seja, uma só. Uma vez o Cirilo, eu entrevistando o Cirilo, o pastor Antônio Cirilo, ele falou assim, olha, Deus garante aquela que ele fez para você, essa ele garante, assina embaixo. Outras não. Então, a gente perde o conceito, a gente fica sem saber o conceito do pecado e, às vezes, comete um erro, um pecado, por não entender o que é pecado. Interessante, Otávio, você falou da questão muito a igreja, né? A igreja fala muito que é pecado, o adultério é pecado, mas a igreja trabalha muito a questão do pecado, da consequência, mas não trabalha a raiz
dessa situação. Eu acho que nós falamos muito a questão do pecado, mas como trabalhar na raiz? Como identificar a raiz? Então, a gente fala muito que não pode, que é pecado, que Deus não gosta, e fala das consequências. Mas por que não chegar na raiz do problema, né? Dessa identidade, desse valor pessoal, quando é trabalhado assim? Como é que você vê? Já que você trabalha na recuperação... Os dois trabalham, né? Os dois, O senhor fala, não, e o Isso, doutor mas- Ismael Claro. também, é interessante os Pegando dois carona, falarem. isso que você falou, Leozão, é importante porque a igreja, às vezes, ela tem uma postura meio agressiva. Olha, Isso. irmã, você foi traída, você o perdoa e o aceita e vamos tocar o barco. Isso. Né? Isso é um erro muito grande, porque... É uma pessoa ali, É uma né, pessoa que teve consequências emocionais. E a traição, ela tem que ser o perdão da traição, e o perdão é espiritual, e ele é um momento espiritualmente instantâneo, mas emocionalmente é algo que vai tendo que ser trabalhado continuamente. O casamento ele não pode continuar da mesma forma após um momento de traição. Então, eu vejo muitos homens cobrando, eu traí, ela não me perdoou, ela não me liberou espiritualmente, mas porque emocionalmente não houve atitudes novas, não houve um trabalho a ser feito, e não houve diálogo para descobrir o que aconteceu. Então, só inibir, dizer assim, eu traí, em nome de Jesus você me perdoou e tá bom, isso a gente acaba tamponando um monte de coisas, né? Aposto que com vocês, depois do perdão, houve um processo de transformação, de diálogo, de conversa. Com certeza. Né? Eu só queria acrescentar dentro do que o senhor falou, que temos que perdoar sim, é um processo e tudo. Agora, esse perdão ele não é meu. Sim. Porque eu sozinho, eu falo todas as vezes aonde a gente vai. Eu sozinho jamais perdoaria. Eu não teria condição, força e estrutura, Sim. E eu comecei a orar. Deus, eu vou continuar casada, é meu marido, eu preciso confiar, porque é o meu marido. Se o Senhor assim quer, então o Senhor vai ter que me ajudar. E eu preciso do perdão do Senhor. A palavra de Deus nos ensina que a gente deve perdoar 70 vezes 7 por dia. Pois Não é, é então, fácil.